Oi pessoal, estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje teremos um quadro de perguntas e respostas que vai ser bem dinâmico para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre nós. Vem com a gente! Bom, eu sempre gostei, né, da parte de desenho, sempre gostei de trabalhos manuais, então tá relacionado, né, à profissão de arquitetura. E então desde pequena eu já tinha esse dom assim de ficar desenhando, desses trabalhos manuais em casa. Então eu lembro de ter uma mesinha já própria para isso, né, um cantinho onde eu desenhava, onde eu fazia esses trabalhos, né? E aí eu fui pegando gosto. E eu lembro uma vez, acho que meu pai não vai lembrar disso, mas eu lembro de ter uns 7 anos e ele comentar: nossa filha, você desenha tanto, você gosta disso de trabalhar com a arte, você poderia ser arquiteta. E eu lembro de ter ficado com isso. Enfim, né, a vida seguiu, eu cresci, fiz o colegial. E no colegial eu tive só a opção de arquitetura mesmo. Testei a PUC Campinas, né, só no curso de arquitetura. E passei na PUC Campinas em 2006 e comecei a cursar. Fiz 2 anos de PUC Campinas. E fui pegando gosto mesmo. Então a arquitetura é uma área que eu gosto muito, porque abrange muita coisa, né? É a gente projetar o ambiente que a gente vai morar, que as pessoas vão morar, né? Viver, conviver. E os ambientes comerciais, onde você vai ter o prazer de ir num restaurante gostoso, sentir o ambiente, porque o ambiente é tudo, é a decoração, é a atmosfera que você cria com aquele projeto. Então a arquitetura para mim é muito isso, assim, esse conjunto de arte e o técnico. Eu me interessei pela arquitetura porque, na verdade, uma coisa foi levando a outra. Meu pai era artista plástico, então ele fazia arte sacra, né? Fazia igrejas, pintava quadros, enfim. Então eu puxei dele, já meio que veio junto ali no DNA esse dom, né? Eu sempre gostei de desenhar, desenhava muito em casa, ele ficava todo orgulhoso, tal. E aí eu fui entrar num curso de desenho numa instituição de caridade, um lar espírita. E lá aprendi muita coisa com um mestre chamado Argemiro Savioli. E ele me ensinou não só a questão da arte, mas ele também me convidou para trabalhar no escritório dele, para aprender a desenhar na prancheta. Então, assim, coisa que agora ninguém mais usa, né? Mas a gente era obrigada a aprender isso até na faculdade, né? Então eu aprendi a desenhar na prancheta e tal. Aí depois ele falou: Ana, mas agora ninguém mais desenha na prancheta, você tem que desenhar no AutoCAD, que é um programinha agora que o pessoal está usando. Aí fui lá eu fazer o curso de AutoCAD. Aí o professor de AutoCAD falou: agora você tem que entender o que você está desenhando, não basta saber mexer no programa, tem que saber o que está desenhando. Então vai fazer edificações. Aí fui eu para o colégio técnico fazer edificações. Nisso eu já tinha 20 e pouquinhos anos. E aí depois eu vi que eu gostava mesmo de edificações. Aí com 25 eu tentei o ProUni, consegui uma bolsa integral. E tentei 2 vezes, na verdade, em 2005 e 2006. E aí eu entrei na faculdade em 2007, já com 25 anos. Isso foi legal pela experiência, porque eu já tinha o técnico antes, mas ao mesmo tempo eu pensava: poxa, eu vou sair com 30, ainda vou ter que começar a carreira toda, né? E isso é até hoje, né? Hoje estou com 41 e ainda às vezes a gente sente que precisa sempre melhorar, né? sempre. Exatamente, o aprendizado é eterno. Mas enfim, foi muito bom, né, ter feito arquitetura. Gosto muito da profissão, não trocaria por nada. E me formei com 30 e aqui estamos nós com o estúdio. Como eu comentei, né, eu entrei na faculdade em 2006 pela PUC Campinas, né, fiz 2 anos lá do curso de arquitetura. E era um curso integral, só que tinha muita grade, horário vago, né? Era integral, mas eu ficava muito tempo sem atividade constante da faculdade. E aquilo me incomodava um pouco, então eu peguei e fiz a transferência para uma outra faculdade em São Paulo. Eu tentei o Mackenzie, na época não consegui, que era muito concorrido, e entrei na escola da cidade onde eu me formei. Me formei em 2012.
E a época da faculdade foi maravilhosa, porque a gente aprende muito, né, assim, troca com outras pessoas, e a escola da cidade tinha uma matéria muito específica que era você fazer grupo com outros alunos mais velhos, então os mais novos tinham experiência com os mais velhos, e já trocava ideias lá, né? Então eles ajudavam bastante a gente, sabe? A troca entre os alunos era muito grande na escola da cidade. E além, um outro diferencial eram as viagens que tinha. Então, cada semestre a gente viajava para um lugar, por uma cidade no Brasil ou fora, para conhecer um pouco da arquitetura. Não era uma viagem turística, era uma viagem de graduação mesmo, acadêmica, e aí os professores iam com a gente e ajudavam a gente a entender aquela arquitetura de um arquiteto famoso. Então, assim, além de toda a técnica que a gente aprendia, tinha isso culturalmente, assim. Então, foi bem legal, foi uma ótima experiência. Eu fiz faculdade em São Paulo também, fiz na Uninove, na Barra Funda. Eu fui aquela correria de trabalhar e estudar, então trabalhava em Jundiaí, estudava em São Paulo, acordava muito cedo, dormia muito tarde, o curso acabava 15 para as 11 da noite, era bem tarde mesmo. Nossa. Pegava o fretado, enfim, aquela correria. Mas foi muito bom, fiz muito boas amizades com as meninas que até hoje dormem em casa, a gente dorme na casa uma da outra, amizade pra vida mesmo. E não fiz muitas viagens, não participei muito de viagens por causa do trabalho, enfim, aquela vida cansativa. Não participei de festas, eu fui para estudar mesmo, fui focada. Não participei de nenhuma festa da faculdade, fui focada mesmo. E eu já tinha 25 anos, né? Então o objetivo já era outro também. Mas foi uma época maravilhosa, cansativa, mas tenho muitas saudades. Valeu a pena, né? Valeu. Bom, na minha vida pessoal, os meus pais, claro, né, assim, a maior referência acho que de praticamente todo mundo. Meu pai, ele é engenheiro mecânico e ele tem a própria empresa. Então, desde que eu nasci, ele tem o negócio próprio, assim, batalhou muito, perseverou muito para ter o que ele tem. E ele ensinou isso pra gente, sabe? A minha mãe também trabalhava com ele e trouxe muito disso desde a infância, né? Então, uma referência pessoal muito grande, assim, que eu levo no meu coração para trazer para o nosso escritório isso, né? Para o nosso negócio. E na vida profissional, na época da faculdade, eu gostava muito do Paulo Mendes da Rocha. O Paulo Mendes é um arquiteto paulista e ele tem conhecido, né, pelas linhas mais retas, né? Então, essa arquitetura mais modernista. Então, eu gostava bastante dele e hoje, assim, a gente vai mudando as referências, né? Vai trazendo atualidade. Muitas arquitetas do Instagram mesmo, que são referências, são pessoas novas que estão vindo no mercado, né, trazendo um novo conteúdo pra gente, ressignificando a arquitetura e o design. Então a gente hoje busca muito isso de referência no Instagram, né, com essas arquitetas como Paula Cury, a Marília Zimmermann, para trazer para o nosso escritório também, a Giovana Gogos também, para trazer essas ideias para nós, né? Sim. As minhas referências de vida pessoal, lógico, que é pai e mãe, isso não tem como, né? Nosso berço, nossa criação. Meu pai era autônomo, então também veio comigo isso de ser independente, de ser autônoma, não ter patrão, não ter horário rígido, que isso para mim é muito complicado. Então ele era um autônomo muito batalhador, além de ser um artista, né? Minha mãe também, maravilhosa, me apoiou todo esse tempo, principalmente o tempo da faculdade, fazia tudo para me apoiar. E na arquitetura, a mesma coisa. Eu tinha também o Santiago Calatrava, sempre achei muito legal. Muito bom. E agora, na vida atual, são as mesmas referências da Aline. A gente segue, as mesmas pessoas, tenta aplicar também no nosso escritório as mesmas referências. Para mim, o maior desafio, assim, desde que eu me formei, foi me sentir mais segura para poder seguir o caminho do empreendedorismo, né? De ser autônoma. Porque na faculdade a gente aprende a técnica, mas não tem a experiência. E isso causa um desconforto na gente, sabe? Se a gente não for atrás com o curso e batalhar mesmo para enfrentar isso, a gente não cresce, em qualquer profissão. Então, o desafio foi muito grande, assim. Aí, quando eu encontrei a Ana, eu acho que a gente trouxe essa força, sabe? Que precisava esse complemento para seguir da melhor forma, né? Para mim, o maior desafio, acho que me pegou bastante, a questão de ser autônoma, de não saber quanto ia ganhar todo mês,
Tem isso também, mas eu era mais acostumada, nunca liguei tanto assim. Porque eu sabia que no fim o dinheiro surge, né? Até hoje é assim. Mas o que mais me pegou foi o desafio assim, de saber lidar com os clientes, não se envolver tanto sentimentalmente, para não se decepcionar com alguma coisa que às vezes o cliente fala, não levar para o lado pessoal. Eu acho que esse é o meu maior desafio. Hoje já superei, passei por uma fase complicada, já superei, então hoje já sei lidar melhor com isso. Hoje é mais leve, né? É mais leve. Já sabe separar um pouco Exato. mais, né? O profissional do pessoal mesmo, Isso, né? E também, como a gente mudou o nosso comportamento, o comportamento dos clientes também mudaram, e tudo para melhor. Então, e a questão do empreendedorismo, que é um desafio para a vida mesmo, né? Então, a área da arquitetura e do design de interiores tem bastante frentes assim, né, de trabalho. Quando um cliente chega para nós, são várias etapas para serem cumpridas, né? Sim. Aqui no escritório nós duas fazemos de tudo, né? Desde a parte do layout, a criação do 3D, executivo e depois saber como aquilo vai ser executado, mas a parte que eu mais gosto mesmo é do detalhamento desse executivo. Então, depois que a gente criou toda a parte do 3D, teve toda a revisão e ok do cliente, a gente tem que colocar isso em projeto para virar realidade. Sim. Então, eu gosto muito de detalhar as bancadas, de detalhar a vidraçaria, detalhar mesmo e saber como que isso vai ser feito na obra, como que aquela ideia que a gente criou vai ser executada. Sim. Eu gosto bastante do design também, mas gosto bastante da arquitetura, de criar fachadas, da volumetria, das texturas. Do design também, a parte que eu mais gosto é a criação do 3D. Gosto também do executivo, mas nem tanto. Eu acho que a parte da criação eu gosto mais, é um pouco mais prazeroso. E também gosto da parte de aprovação de prefeitura, condomínio, apesar de ser uma burocracia meio chata, mas também tem que ter no escritório e eu consigo até que lidar bem com essa parte burocrática. Então, acho que a parte que eu mais gosto é arquitetura no geral e criação de 3D. Ou seja, a gente se complementa, Exato. né? Porque acaba dividindo as tarefas, a gente faz de tudo, mas cada uma tem o seu gosto pessoal, né? Exato. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, que isso nos ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Tchau!